Garota de 14 anos encontrada morta no porta-malas do carro dele. Por que ele ainda não foi acusado? Talvez haja evidências de descarte do corpo. How long that victim was in the trunk. Tô vendendo cigarro pra Davi e Davi. David Anthony Burke em conexão com o assassinato brutal e horrível de Celeste, que tinha 14 anos na época. Antes de David assinar com a Interscope Records, conquistar mais de 1 milhão de fãs no Instagram e fechar parcerias com empresas como a Coca-Cola. Eles já devem estar se arrependendo disso, né? Antes do rapper David lançar o sucesso explosivo Romantic Homicide, uma música que ultrapassaria 100 milhões de reproduções, mas que agora tem um título horrível. Af. Antes de David levar seu canal no YouTube a mais de 2 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações com músicas como Here With Me, Feel It e Sleep Well. Antes de David ser preso e acusado em conexão com a morte de sua namorada Celeste Rivas Hernandes, um caso que agora está sendo julgado em tribunal. Agora, essa não é uma história sobre a ascensão de uma celebridade ao estrelato. História de como alguém pode criar uma audiência global, controlar a imagem e ainda viver outra realidade nos bastidores. E nos dias de hoje, bem, nada fica realmente escondido nos bastidores. Enquanto investigadores reconstroem cronologias, analisam provas digitais e mapeiam relações, uma narrativa bem mais sombria surgiu. Uma que transforma totalmente a visão dos fãs sobre tudo o que ocorreu antes. Então, como alguém que começou postando clipes de Fortnite online quando era criança, se torna um artista global e agora enfrenta acusações em um caso que é mais gráfico e perturbador do que o que os irmãos Menendez fizeram algumas décadas atrás? Olha, meu nome é Michael McCrudden e este é o Before They Were Famous. David nasceu como David Anthony Burke em 28 de março de 2005 no Queens, Nova York. Ou seja, antes de se mudar ainda jovem para Houston, Texas, onde passaria a maior parte de sua criação. Ele foi criado em um lar religioso com seu pai, DeWad Burke, desempenhando um papel central em sua vida desde cedo e a fé sendo uma presença constante durante toda a sua infância. Sua exposição inicial à música não foi através do rap, pop ou das paradas de sucesso, mas sim através da música gospel, que dominava o que ele ouvia enquanto crescia. Em casa, ele não estava sozinho. Ele tinha pelo menos uma irmã mais nova e, anos depois, o armário do quarto dela se tornaria silenciosamente o berço da sua música. Antes disso, a vida familiar dele permaneceu em grande parte privada, com poucas informações públicas sobre sua família. Sobre a escola, não seguiu um caminho tradicional. Após a 7ª série, David começou o ensino domiciliar e passou a adolescência longe da escola tradicional. Essa mudança significou menos estrutura, menos círculos sociais e muito mais tempo gasto online. No início da adolescência, David já estava imerso na cultura da internet, postava no YouTube desde os 9 anos e passava horas jogando principalmente Fortnite. Quando David já estava ativo no YouTube, ele já tinha criado um canal, hoje com cerca de 75 mil inscritos e 20 milhões de visualizações. Esse era o conteúdo, era estritamente gameplay, principalmente de Fortnite. Eram clipes montados com sons em alta e cortes rápidos. Hoje, se você rever esses primeiros vídeos, não verá vlogs, reações ou conteúdos focados na personalidade dele, apenas gameplays simples, gravações de tela e algumas edições. Mas o garoto estava desenvolvendo um conjunto de habilidades, ele estava aprendendo a editar, ele estava aprendendo sobre ritmo, ele estava aprendendo a dar título aos vídeos e aprendeu o que fazia as pessoas continuarem assistindo. Agora, ao mesmo tempo, ele escrevia ainda não músicas, mas ideias. E sem ter uma cópia do diário pessoal dele, imagino que nem tudo era só flores. Agora, por anos, apesar de ser viciado em internet, a vida dele permaneceu em grande parte escondida. Por isso, nunca fizemos isso antes daquele vídeo famoso, pois não havia tanta informação disponível até então. Mas foi em julho de 2021 que David lançou sua primeira música. E isso foi em um canal totalmente novo, simplesmente intitulado David, ou D4VD. Agora, sua primeira faixa, Runaway, era apenas áudio. Por anos, ninguém viu esses vídeos ou sabia quem ele era. Sem rosto, entrevistas ou história, apenas um nome de usuário e a determinação de construir um nome na internet. Desde o início da carreira de David Burke, já havia aspectos públicos em sua história que as pessoas não compreendiam.
Agora, os promotores alegam que ele havia formado um relacionamento oculto com Celeste Rivas Hernandez, que na época era uma adolescente de 14 anos de Lake Elsinore, Califórnia. Antes dela entrar em sua vida, David estava totalmente focado nos games, formando sua identidade online bem antes de seu nome se ligar à música. Eventualmente, o conteúdo dele começou a evoluir depois de anos ficando fora das câmeras. David finalmente começou a mostrar o rosto nos vídeos, fazendo uma mudança clara em como se apresentava online. Um dos primeiros vídeos em que o público pôde vê-lo deu uma nova dimensão ao seu conteúdo, transformando-o de um canal de games comum para uma personalidade com quem os espectadores podiam se conectar. Apesar de sua consistência, ele ainda atuava em um nível relativamente baixo no ecossistema de criadores. Ele havia construído um canal respeitável, alcançando dezenas de milhares de inscritos e milhões de visualizações totais, mas ainda não tinha conseguido se destacar de forma significativa. Bem, esse destaque veio de um lugar inesperado enquanto editava montagens de Fortnite. Bem, David se deparou com um problema recorrente. Ele queria música para seus vídeos sem problemas de direitos autorais, então decidiu criar suas próprias faixas em vez de procurar por outras. E essa decisão, bem, levou ao lançamento de um lyric video intitulado You and I. No começo parecia só mais um upload, mas então os números começaram a subir. O vídeo superou 500 mil de visualizações, atraindo mais atenção que seus conteúdos de jogos anteriores. Agora, pela primeira vez, as pessoas não só assistiam às edições dele, mas se conectavam com algo criado por ele do zero. Isso impulsionou ainda mais seu crescimento. Ele continuou gravando músicas, experimentando sons enquanto ainda equilibrava sua identidade como criador de conteúdo. Então veio o momento que mudou tudo com o lançamento de Romantic Homicide. Caramba! Desta vez, sua música alcançou outro nível, espalhando-se rápido nas plataformas e atraindo milhões de ouvintes. A indústria respondeu prontamente. David assinou com a Dark Room e a Interscope Records, consolidando-se como um dos artistas em ascensão mais rápidos da internet. Agora surgiram oportunidades de gerenciamento e turnês, expandindo seu alcance das telas aos palcos do mundo real. Logo, ele não só postava conteúdo, mas também se apresentava para cerca de 20 mil pessoas. Em uma de suas primeiras grandes aparições, ele se apresentou em Baltimore para cerca de 20 mil pessoas, uma grande mudança para quem antes postava clipes de gameplay do armário da irmã e agora subia ao palco como artista. E assim, bem, a ascensão estava completa, mas a história estava longe de acabar. Enquanto a carreira musical de David crescia, outro lado de sua vida ocorria discretamente nos bastidores e depois virou alvo de uma grande investigação criminal. Segundo os promotores, David já tinha um relacionamento com Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, de Lake Elsinore, Califórnia. Os investigadores afirmam que as interações evoluíram ao longo do tempo, ocorrendo principalmente fora do público, enquanto sua carreira avançava rapidamente. Então, em 2024, Celeste, bem, então ela foi dada como desaparecida por sua família. Enquanto os investigadores tentavam rastrear seus passos, estavam decididos a descobrir onde ela estava em Los Angeles e acreditam que visitou David na casa dele em Hollywood Hills, em abril de 2025. Agora, meses depois, o caso tomou um rumo importante. Agora, autoridades encontraram restos humanos em um Tesla ligado a David, estacionado há muito tempo em um pátio de apreensão em Los Angeles. Os restos mortais foram identificados como de Celeste, confirmando que o desaparecimento virou investigação de homicídio. Após a descoberta, os detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles começaram a montar um caso com provas forenses, registros digitais e o que os promotores descreveram como um grande volume de materiais recuperados dos dispositivos eletrônicos apreendidos na casa de David. À medida que a investigação se intensificou, David foi preso e levado sob custódia. Atualmente, ele está sendo mantido sem direito à fiança enquanto o caso avança pelo sistema judicial. Promotores apresentaram acusações graves como homicídio em primeiro grau e disseram que vão apresentar provas contundentes no caso. Agora, David se declarou inocente, mas sua equipe jurídica pode mudar isso no tribunal, pois as evidências aumentam. Atenção, a próxima parte deste vídeo é bem chocante. Promotores de Los Angeles revelaram que ele tinha milhares de vídeos ilegais em seu celular e computador, incluindo gravações envolvendo Celeste. O corpo dela foi achado sem alguns dedos, incluindo o da tatuagem com o nome dele. Também faltava um olho e havia várias marcas de facadas. O caso segue em andamento, e o desfecho deve ser decidido no tribunal, onde as evidências serão avaliadas. Acredito que eles acharam muito material infantil, cerca de 3 terabytes, e o cara é um doente. E vocês, o que acham? Sei que
que não há pena de morte na Califórnia, mas talvez devesse haver para esse caso. Isso deveria servir de mensagem para todos que querem ser famosos ou fazer coisas doentias, mas esse tipo de coisa simplesmente não é tolerado. Talvez devêssemos ter prestado atenção em alguns títulos ou letras das músicas dele, pois ele quase fantasiava, ou até parecia querer que algo assim acontecesse. Agora, com acusações sérias pela frente e esse julgamento em andamento, bem, essa história vai continuar se desenvolvendo. Deixe aí nos comentários o que você acha desse doente e vejo vocês no próximo vídeo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.